pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciar o vídeo, eu queria deixar claro que esse canal só existe porque você existe. Deus tem algo grande na sua vida, senão eu não seria tocada por Ele para me mover neste projeto. Deus só precisa da sua fé para realizar coisas inacreditáveis a seu favor. O tema do vídeo de hoje é: não dê às pessoas o poder de te limitar. Com o tema de hoje, Deus quer nos fazer entender que o maior limitador e o maior motivador que temos somos nós mesmos, porque Deus sempre nos dará uma palavra de bênção, sempre nos dará uma direção e sempre acreditará em nós. Mas para viver o extraordinário dele, precisamos de fé e coragem. Mesmo que todos estejam te desmotivando, desacreditando do seu potencial, do que Deus pode fazer na sua vida, mesmo que essas pessoas sejam as mais próximas de você, se Deus está do seu lado, já aconteceu. Ele sempre terá esperança em nós. Precisamos parar de existir e começar a viver o grande propósito que Deus tem para a nossa vida. Hoje começaremos meditando em Marcos capítulo 6, versículo 1 ao 6. Saindo daí, Jesus foi para sua terra e seus discípulos o seguiram. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos ouvintes ficavam admirados, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres realizados por suas mãos? Este não é o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, Josete, Judas e Simão? E suas irmãs não vivem aqui entre nós? E se escandalizavam por causa dele. E Jesus lhes dizia: um profeta só é desprezado em sua terra, entre os seus parentes e em sua casa. E não conseguia fazer aí nenhum milagre. Curou apenas alguns doentes, impondo as mãos sobre eles. E admirava-se da falta de fé que eles tinham. Infelizmente, tem pessoas que não acreditam em nós e nos limitam também. Olha o que aconteceu com Jesus em Nazaré, na sua terra, em Marcos capítulo 6, versículo 1 ao 6. Jesus poderia ter realizado muito mais milagres em Nazaré do que fez, mas ele foi limitado por toda aquela opressão, foi menosprezado acerca da sua origem, da sua capacidade. Muitos não vão acreditar no seu potencial, no que Deus vai fazer ou está fazendo na sua vida. E às vezes essa opressão virá de dentro da sua própria casa, de sua família, mas não desanime, porque você sempre terá Deus do seu lado, acreditando em você e muito disposto a te abençoar, para que o nome dele seja glorificado. Não há nenhuma limitação que é grande demais para Deus que o impeça de te abençoar. Mesmo que todos duvidem de você, o Criador do mundo ainda assim acredita em você, porque para Ele nada é impossível. A família, as pessoas mais próximas têm o poder de nos deixar para baixo ou de nos trazer para cima, nos fazer confiar ou não no nosso potencial através das palavras que eles proferem sobre nós. Isso porque permitimos. Nós, infelizmente, tendemos a acreditar no que as pessoas falam sobre nós, seja algo bom ou ruim. Uns usam disso como âncora, para ficarem estagnados no mesmo lugar e culpar os outros. E outras pessoas usam dessas desmotivações como algo impulsionador, como uma flecha para ser impulsionada com mais força no alvo, no objetivo que quer. Deus sempre terá palavras de bênção sobre você, mesmo quando nem você acredita em você mesmo, espera algo de você. Deus não desiste tão fácil de nós, porque Ele nos vê além da nossa situação atual e Ele tem o poder de nos ver lá no futuro conseguindo isso. Cuidado com quem você anda escutando. Deus sempre terá esperança em você. Deus sempre te dará uma palavra de bênção. Deus sempre oferecerá perdão. Deus sempre acreditará em você. Mas para você viver o extraordinário dele, você precisa de ter fé e coragem.
coragem para dar um passo que ninguém nunca deu, para andar acreditando em uma palavra que nem aconteceu ainda, ter fé em oportunidades que Deus nem abriu a porta ainda. Quem muitas vezes te limita é você, porque Deus sempre esteve do seu lado, te encorajando e te dará a recompensa, cumprirá com a sua palavra, promessa no tempo devido, desde que você não duvide e dê o primeiro passo. Mesmo não tendo o apoio do povo de sua terra, dos parentes e dos de sua casa, Jesus continuou fazendo o que Deus o designou para fazer. Ele curou alguns que tinham fé e aqueles que não tinham a mesma fé perderam a oportunidade. Mesmo que todos estejam contra você, não acreditem em você, seja o seu maior torcedor e não deixe de fazer o que Deus te designou para fazer por falta de apoio e confirmação dos outros. Se Deus estiver com você, já deu certo. Mesmo que todos estejam contra você, desacreditando de você, continue assim como Jesus fez, fazendo o que Deus o confiou. Mas Fabíola, eles estão me caluniando, eles me lembram a todo momento do meu passado, eles me menosprezam a minha capacidade. Eles só proferem palavras de maldição contra mim. Continue mesmo assim. E se estiver muito difícil de suportar, comece a oferecer a sua presença, o seu serviço a quem realmente acredita em você. Fique perto de quem valoriza a sua presença. E se você ainda não tiver ninguém a quem se apoiar, continue olhando para Deus, porque nele você sempre encontrará apoio durante o caminho até chegar lá e quando você estiver vivendo a promessa. Quanto maior a perseguição, maior a bênção. Mas é claro, se você não procurar por essa perseguição, Deus quer que você vença, não é para esfregar a bênção na cara de todos aqueles que não acreditaram em você, mas para que quando você estiver vivendo o que Deus te confiou, você tendo a oportunidade de ajudar quem duvidou de você fazer diferente deles. Aprenda que as pessoas sempre vão achar um motivo para te criticar, te menosprezar, quando você estiver fazendo algo que elas não têm coragem para fazer, ou principalmente se você estiver melhor que elas. Então não se iluda, não se frustre quanto a isso, espere de Deus a palavra, o encorajamento, a direção para chegar na bênção. Nós somos tão facilmente influenciados que Paulo nos diz o seguinte na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Nós lhe recomendamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês fiquem longe de todo irmão que vive sem fazer nada e que não segue a tradição que recebeu de nós. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 15. No entanto, não tratem como inimigo, mas procurem corrigi-lo como irmão. Infelizmente, nós tendemos a sermos influenciados a quem seguimos, a quem convivemos. Por isso aqui, na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo nos chama a atenção a isso. Não tem como conhecermos a verdade, que é Jesus Cristo, e continuarmos vivendo na mentira, ou junto de pessoas que estão na mentira, pois você irá ser influenciado. Se você não alimentar a sua fé, não seguir, viver os princípios, os ensinamentos de Jesus, você irá se corromper. Jesus nos reforça essa necessidade de mudança de hábito e relações quando conhecemos Ele em Lucas, capítulo 5, versículo 33 ao 39. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João jejuam com frequência e fazem orações, e assim também os discípulos dos fariseus. Os teus discípulos, porém, comem e bebem. Jesus respondeu: vocês acham que é possível fazer os amigos do noivo jejuarem enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias em que o noivo será tirado do meio deles. Nesses dias, então, eles vão jejuar. E Jesus lhes disse ainda uma parábola: ninguém rasgue um retalho de roupa nova para remendar uma roupa velha, porque a roupa nova ficará rasgada
E o remendo novo não combinaria com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas, porque o vinho novo estouraria as vasilhas e se derramaria, e as vasilhas ficariam estragadas. Ao contrário, vinho novo se põe em vasilhas novas, e ninguém que tomou o vinho velho quer vinho novo, pois diz: o velho é melhor. Quando conhecemos a Jesus e começamos a o seguir, não tem como continuarmos com os mesmos hábitos que tínhamos antes e que contradizem com o que Jesus prega. Jesus não quer que fiquemos apegados às coisas antigas, ao passado, porque o que Ele tem para nós é novo. Deus sempre nos quer aprendendo mais, vivendo novas experiências, oportunidades, conquistando novas bênçãos, porque Ele pode nos ofertar, nos dar sempre mais do que imaginamos, e Ele é o dono de tudo. O que é difícil para Ele de conseguir? Não se apegue ao passado, às suas oportunidades do passado, com medo das do futuro, com medo de tentar outra coisa, com medo de trocar, de recomeçar e perder. Porque com Deus nós não regredimos, nós mudamos para níveis maiores e mais altos, níveis que antes estávamos limitados pelo medo de tentar algo novo. O medo não pode ser um limitador na sua vida. Ele tem que te impulsionar a tentar coisas novas. Tá com medo? Vai com medo mesmo. O medo só vai deixar de existir quando ele não tiver o poder de te paralisar, mas de te mover. Mas sabendo disso, não é um motivo para você achar que deve anular, desprezar todos aqueles que vivem em uma realidade diferente da sua, até mesmo porque só Deus conhece as intenções de cada coração, de cada pessoa. Muito pelo contrário, tem que ser um motivo para você trazer à luz aqueles que estão na escuridão. Mas caso a pessoa também não queira, olha o que Jesus nos diz em Marcos capítulo 6, versículos 6b até o 13. Jesus percorria os vilarejos vizinhos ensinando. Então chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. E deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Ordenou que não levassem nada pelo caminho, a não ser um bastão apenas, nem pão, nem sacola, nem dinheiro no cinto, que calçassem sandálias, mas não vestissem 2 túnicas. Jesus lhes dizia: seja qual for a casa onde vocês entrarem, fiquem nela até partir do lugar. E se algum lugar não receberem nem escutarem vocês, saiam daí sacudindo o pó dos pés como testemunho contra eles. E eles, partindo, pregavam para que mudassem de vida, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. A missão dos 12 é continuar a obra libertadora de Jesus, a difundindo em todos os cantos. Eles devem chegar aos pobres e livres para enfrentarem os poderes causadores do mal e restaurarem as vidas tomadas pelas doenças. Mas não se trata de mero assistencialismo, de assistência, e sim de promover nas pessoas a mudança radical nos modos de pensar e viver a vida. As várias maneiras de sermos usados por Jesus para ajudar o outro, e uma dessas maneiras é usar do nosso dom, do nosso propósito para acrescentar na vida das pessoas, servir as pessoas. Olha o que Jesus nos diz em Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30, sobre a parábola dos talentos. Porque o reino dos céus é como um homem que, estando para viajar, chamou seus servos e entregou seus bens para eles. A um ele entregou 5 talentos, a outro 2, ao terceiro 1. A cada qual segundo a sua capacidade, e partiu. Imediatamente aquele que tinha recebido 5 talentos negociou e com eles ganhou outros 5. Do mesmo modo, aquele que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas aquele que tinha recebido 1 foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro de seu senhor.
Depois de muito tempo, o senhor desses servos voltou e foi acertar as contas com eles. Aproximou-se aquele que tinha recebido 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: O Senhor me deu 5 talentos. Aqui estão outros 5 talentos que lucrei. O Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu lhe confiarei muito mais. Entre para participar da alegria de seu senhor. Aproximou-se o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me deu 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que lucrei. O Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e lhe confiarei muito mais. Entre para participar da alegria de seu senhor. Aproximou-se também o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não semeou e recolhe onde não espalhou. Fiquei com medo e fui esconder seu talento na terra. Aqui está o que é seu. O Senhor lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não semeei e recolho onde não espalhei. Então você deveria ter depositado meu dinheiro junto aos banqueiros. Ao voltar, eu receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e o deem para aquele que tem 10 talentos, pois a quem tem lhe será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. E o servo inútil, atirem-no fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Aqui na parábola dos talentos, nós temos como obrigação colocar em prática, frutificar todo o dom, talento, habilidade que Deus nos concedeu. Porque tudo o que talvez para você deve ficar parado, porque não vê muito sentido em usar, pode ser uma bênção na vida das pessoas. Todos nós temos um propósito na vida, ninguém nasceu em vão. Temos um diferencial que temos por obrigação descobrir e começar a investir nas pessoas, para começarmos a realmente viver e não apenas existir aqui na Terra. Se você não está vivendo o propósito de Deus para a sua vida, você apenas está existindo. E tudo bem em estar existindo, mas isso te será cobrado por Deus no grande dia, no dia final, porque nada que Ele te dá como bênção pode ficar parado, tem que ser frutificado, multiplicado nas pessoas. Para quem quer prosperar na vida, a maior fonte para isso é estar vivendo o propósito de Deus na sua vida. Porque quando você estiver vivendo, estiver no centro da vontade de Deus, todas as ferramentas que você precisa, todas as oportunidades começam a virar ao seu favor. Deus tem pressa em te abençoar, em te usar no grande plano dele para a humanidade. Mas você precisa dar o primeiro passo e descobrir o seu propósito. Descubra-o perguntando a Deus. Ele te responderá da mesma forma que me respondeu. Não seja como o servo mau e preguiçoso que escavou um buraco. O buraco aqui nitidamente são as desculpas que criamos para não fazer o que Deus nos confiou. Então não seja igual a ele que cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro de seu senhor, o talento que seu senhor deu, mas seja como os servos que multiplicaram os talentos. Quando você resolve ser diferente, a ter uma fé inabalável e uma coragem surpreendente, Deus te vê lá do alto e diz: nossa, vou investir nesse menino, nessa menina. Então frutifique, multiplique tudo que Deus colocar na sua mão. E você não deveria ter medo do dom de descobrir o propósito de Deus na sua vida, por mais tarde ser cobrado por Ele, mas ver nele, no seu propósito, uma oportunidade de ser feliz através disso, de fazer a diferença na vida das pessoas, de ser próspero nisso, de ser lembrado por algo que fez, de ter o privilégio de ser usado em algo por Deus e ser lembrado através disso, de ajudar as pessoas.
Tem muitos mais benefícios viver para o seu propósito em Deus do que malefícios, né? Que o nosso medo aí nos faz acreditar. Talvez você pense assim: Fabíola, eu sou apenas uma cozinheira, uma dona de casa, uma auxiliar de limpeza, um pedreiro, um varredor de rua, enfim. Acho que não tenho talento, dom nenhum. Esse é o meu propósito de vida? E aqui eu não estou menosprezando nenhuma profissão. Eu dei elas como exemplo, pois são profissões que não são tão valorizadas na sociedade, não têm o devido valor, mas são de extrema importância para que tudo continue funcionando. E muitas vezes são menosprezadas por quem as desempenham. Mas enfim, olha o que Jesus nos diz em Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações. Então ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos da direita: Venham, benditos de meu Pai. Recebam por herança o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me acolheram. Estava nu e me vestiram. Estava doente e me visitaram. Estava na cadeia e vieram me ver. Então os justos lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos estrangeiro e te acolhemos, nu e te vestimos? E quando é que te vimos doente ou na cadeia e fomos visitar-te? E respondendo, o rei lhes dirá: Eu lhes garanto, todas as vezes que vocês fizeram isso a um de meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Em seguida, ele dirá aos da esquerda: Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Eu era um estrangeiro e vocês não me acolheram. Estava nu e não me vestiram. Estava doente e na cadeia e vocês não me socorreram. Então também eles responderão dizendo: Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, estrangeiro ou nu, doente ou na cadeia, e não te servimos? Então ele responderá: Eu lhes garanto, todas as vezes que vocês não fizeram isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que vocês não fizeram. Então estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Aqui Jesus nos deixa claro sobre a nossa responsabilidade quanto a ajudar, servir as pessoas. Quando você ajuda um irmão, Jesus garante que é ele que está sendo ajudado. Uma das coisas mais importantes de se desempenhar, fazer, sendo filho de Deus, e que representa muito bem o que Deus faz constantemente por nós, para a humanidade, é servir as pessoas. Tudo o que você fizer com esse propósito, sendo a ajuda mais simples possível ou maior possível, para a pessoa que está recebendo vale muito, e para Deus vale muito mais, porque você está mostrando para Ele que não quer ser aplaudido, mas que você tem como prioridade ter um coração semelhante ao dele. Você nunca perde por fazer algo para o próximo. Na sua profissão, no seu trabalho lá escondido, se você o desempenhar da melhor maneira que puder e ter como objetivo principal servir o outro da melhor maneira possível, não porque espera ser aplaudido, mas porque conhece o Deus que tem, sabe da importância que isso representa e da importância de se colocar no lugar do outro sempre, Deus estará lá com você. Deus estará vendo, Ele é onipresente e no tempo devido te recompensará. Trazendo aquelas profissões que citei anteriormente, uma cozinheira que cozinha com amor,
com higiene, está enchendo a barriga, matando a fome de muita gente, e assim está servindo ao Senhor. Uma dona de casa que cuida da sua casa com zelo, que cuida dos seus filhos e do seu marido, está servindo ao Senhor através de sua família. Uma auxiliar de limpeza que limpa a sujeira gerada pelas pessoas e oferece um lugar limpo para os outros habitarem, está servindo ao Senhor. Um pedreiro constrói não só uma casa ou um edifício, mas a história de alguém, e assim está servindo ao Senhor. Um varredor de rua está limpando a sujeira de toda uma população e garantindo uma cidade mais agradável a todos, e com isso prevenindo um monte de doenças que podem ser produzidas pelo lixo parado. Eles também estão servindo ao Senhor. Deus não usa apenas os grandes, os relevantes. Em tudo é possível vermos o agir de Deus, o usar de Deus. Tem pessoas que não pregam a palavra dita de Deus, mas as praticam, as colocam em prática e assim estão passando a palavra de Deus para frente. Nós precisamos não só seguir os princípios de Deus, os mandamentos dele, mas também devemos produzir frutos através das nossas vocações para com as pessoas. Devemos viver a palavra, a praticar, gerar frutos através dela e passar adiante também. Não só externamente, mas também internalizar a palavra, porque nela há muito poder e através dela temos a oportunidade de sermos melhores e termos um coração semelhante ao de Jesus. Jesus Cristo precisa de você para realizar o seu projeto de salvação. Cristo precisa da sua juventude e do seu entusiasmo generoso para anunciar o Evangelho. O seu propósito não é apenas sobre você, mas sobre as pessoas que serão ajudadas através dele. Sirva bem onde você está agora. Aprenda bastante no lugar que você está agora. Não ache que o que você está vivendo é por acaso e você está perdendo tempo, porque a sua realidade atual é apenas um processo que Deus está usando para te preparar para algo maior dele em sua vida. Eu creio. Você crê? Se você crê, já está declarado e decretado. O que mais te tocou nessa palavra de hoje? Me responda nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para mais pessoas serem tocadas e abençoadas pela palavra de Deus. Se você não é inscrito, se inscreva e receba as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe a sua semana.